Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Porra. Conforme o episódio de hoje no site, vambora. Evangélicos são 27% da população, mas o ritmo de crescimento diminui. Então, saiu uma análise do censo, né? E após ele tá mostrando a evolução das diferentes religiões na população brasileira. E foi bem interessante. A principal revelação é que, como o próprio autor desse artigo aqui falou, o censo de 2022 revela que a onda evangélica, da qual tanto se falou nos últimos anos, não foi nenhuma marola, mas também não chegou a formar uma tsunami. Então, basicamente, o crescimento da população evangélica supostamente estaria estagnando, né? Caralho, essa introdução aí, prova do Enem Mindset. Puta que pariu. Sim. Mas sim, cara, parece que não era um crescimento ad perpétuo, né? A gente, tem a grande explosão do evangelismo por toda a América Latina. A gente acompanha outros países, né, cara? É uma coisa... Tem esse gráfico aqui, né? Então, quantos por cento da população é evangélica? Então, no Brasil é 26%. Então, é um dos países da América do Sul que tem a maior percentual de evangélicos. Então, Uruguai, Argentina, Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, tudo na casa de 15%. Paraguai, curiosamente, menos. É interessante, né? Porque o Paraguai é o país das missões jesuíticas por excelência, né? O país jesuíta por excelência, assim. É o país fundado por jesuítas. Né? Pois é. E na América Central, cara, bem mais alto. Então, Nicarágua, 40%. Guatemala, 40% também. El Salvador, 36%, sabe? Eu tinha pra mim que esse era o destino inevitável. Que assim, era os países da América Central, eles chegaram no 40% mais rápido, porque eles são menores, né? Mas eu acho que provavelmente não, cara. Hoje, depois desse último dado do censo, eu achava que o Brasil ia do 26 até o 40. Inclusive, eu acho que a Nicarágua já chega a ser um país de maioria evangélica, por dados mais atualizados. Só vai ter sido o primeiro país de maioria evangélica das Américas. E eu achava que era questão de tempo, honestamente. Eu achava que era questão de tempo até o Brasil chegar lá. Só que, até porque, olhando pra aquele mapa ali, cara, é difícil pra caralho você formar um padrão. Sabe? Por exemplo, os dois grandes países católicos da América Latina, México e Brasil. Por que eles têm performance tão diferentes? Pois é, né? Achei interessante o México, a igreja ser tão forte ainda no México, sabe? O México, Nova Espanha. Pois é, cara. Sabe? Não, o México é um lugar que tem um milagre, né? O Brasil também tem a sua aparição mariana, entendeu? Mas o Brasil agora... milagre do... Não sei se eu sou muito influenciado pela cultura americana e tal, mas... Eu não sei se Nossa Senhora de Guadalupe é maior do que a Nossa Senhora de Aparecida. Não, tem uma devoção muito maior. Porque, o número de devotos não tem muito a ver com o tamanho do país que apareceu, né? Nossa Senhora de Fátima tem uma devoção surreal, assim. Talvez seja a maior devoção mariana do mundo. E apareceu no pequenino Portugal, né? Até antes tão grande, né? Mas, sim, cara, eu pensei sobre essa porra, assim. Fiquei realmente meditando, tentando traçar algum padrão. E a única coisa que eu pude reparar os países mais pobres são os mais evangélicos. Só que o país mais rico não é o menos evangélico. Que é o Chile ou o Uruguai, sei lá. Eu pensei nos hispânicos dos Estados Unidos, cara. Eles sim. batem 22%, entendeu? Porto Rico, hoje em dia é mais rico que o Brasil. Tá em 33%. Então, caralho, é muito difícil determinar um padrão. Difícil muito mesmo, difícil. Né? Muito difícil. Pois é. Enfim. Outra coisa... A gente noticiou esse negócio que os evangélicos, nossa, eles não estão crescendo tanto quanto esperavam, o crescimento tá estagnando, porque é o que todo mundo tá falando dessa matéria, é o que você viu. Mas se você olha pra esse gráfico aqui, não parece que estagnou tanto assim, né? Vamos ser sinceros. Ainda tá, porrando, a linha ainda tá subindo, sabe? Não sei, né? O censo, dado que ele acontece de 10 em 10 anos, por algum motivo, o censo 2022, a galera só tá fazendo essa reportagem agora também, que eu acho meio estranho, né? Mas, não sei, se você abrisse mais, sabe? Se você conseguisse ter um dado intermediário entre 2010 e 2022, se você vê que não, na verdade, realmente tá diminuindo, tá estagnando mesmo. Então... Entre um censo e outro ali, qual foi 5 pontos percentuais. Mas isso é bastante, sabe? No intervalo anterior, os evangélicos haviam dilatado 6 pontos percentuais. Arrefeceu uma merda, né? Exato, diminuiu um pouco. 1% de crescimento. Mas eu acho que a distância temporal talvez tenha aumentado também. Aumentou 2 anos só. Mas não aumentou tanto assim, enfim. Mas é isso, né? Todo mundo tá falando aqui tem uma subida estatística mais vagarosa, que os
E, em parte, os evangélicos eles são mais jovens do que os católicos também. Então, dado que a pesquisa exclui as pessoas mais jovens. Mas, por exemplo, na faixa de 10 a 14 anos, os católicos são 52%. Evangélicos só 32%, sabe? Em quem tem mais de 80, os católicos são 72%, enquanto os evangélicos são só 20%. Mas isso é surpreendente, né, cara? 20% dos velhos mesmo, são evangélicos já, sabe? Cara, o cara que tem 70 anos hoje em dia é o cara que nasceu nos anos... Ó, se você tem 70 anos, você nasceu nos anos 50. Se você tem 80, você nasceu nos anos 40. Quem é de 55 tá com 70 país era um anos país já, bem né? mais católico nessa época, Pois sabe? é. Mas, cara, aquele fenômeno que chega em todos os lugares, né? Tem várias formas de você entender a ascensão das igrejas evangélicas no Brasil, né? E boa parte eu acho que é, cara, abertura geográfica mesmo. Chegando a uma comunidade que era negligenciada, não tinha abertura... não tinha uma acessibilidade plena da igreja católica, né? Lugares mais remotos, ou lugares muito pobres, ou lugares muito perigosos. Aí a diocese tinha, sei lá, tinha dificuldade para meter um padre ali. E aí a igreja evangélica, que é gerida por livre iniciativa, sim, ela tinha facilidade para chegar, né? Pois é. Mas enfim, aqui mais pra baixo tem um mapa interessante, cara, sobre a representatividade dos evangélicos no Brasil. Esse aqui é interativo, então você consegue ver. Aqui é a região majoritária nos municípios. E você vê, na maioria dos municípios, a maioria ainda é católica, mas as porcentagens variam muito. Então, por exemplo, Natividade, Tocantins, município hiper aleatório. Peço perdão se você for de Natividade. Quais as chances? Pois é. 80% da população é católica, beleza. Mas aí se você vê um município tipo o próprio Rio de Janeiro, 43% é católico só. E 25% é evangélico. Será que uma hora ou outra vai passar? Não sei, talvez passe. Sabe? Você ficaria surpreso se o Rio de Janeiro estatisticamente ficasse com uma maioria evangélica? Cara, eu acho que o Rio talvez tenha chegado no teto, sabia? Ou muito próximo do teto, próximo, cara. né? Eu também acho. Eu sinto que, cara, sei lá, ninguém não é evangélico porque não conhece uma igreja, ou não tem uma igreja, sabe? E você tem oferta em todos os bairros do Rio de Janeiro. E a oferta do tipo mais diverso possível de cristianismo protestante também, né? Não, todos os tipos de modalidade. Inclusive é bom fazer essa distinção, tem um outro gráfico aí. Foi até um cara que é sim. eu não gosto de falar fã, um espectador do Novos Clássicos Show, que fez um gráfico aí pra mostrar a distribuição dos tipos de protestante, né? Então, a gente tá falando... Mas quem foi? O cara não tem nome. Não tem nome, tá bom. O cara não tem nome, mas ele sabe que é ele. Ele tem um nome, alguma coisa da Malásia, sei lá. Ele tá mostrando diferentes tipos de protestantes no Brasil, né? Então tem lá, protestantes históricos. É a galera que é luterana, é a galera que eu nem sei, inclusive, né? Protestante histórico, não batista e não calvinista é baseado em luterano, então, né? Não sei também, né? Vai que isso inclui essas coisas de igreja metodista. Anglicano também, né? Então, luteranos, anglicanos, metodistas... presbiteriano já seria um calvinista, tá embaixo, né? Então, tá. Então, se você é luterano, calvinista ou luterano, anglicano ou metodista. Luterano, anglicano ou metodista. Beleza. Você constitui 20% do universo dos evangélicos no Brasil. Estranho, né? Parece meio alto isso, não parece? Porque, calvinistas e presbiterianos só 2%? Tipo, caraca, eu vejo muito mais calvinista ou presbiteriano por aí do que eu vejo protestantes históricos que não são calvinistas, sabe? Mas enfim, o mais interessante é o outro lado, né? Que cerca de 80% dos evangélicos, né, eleitos protestantes no Brasil, são pentecostais, neopentecostais, independentes ou então batistas, né? Que é o que a gente tá falando da grande ascensão, né? Tipo, se tem um grupo que tá aumentando rápido e com muita presença política, muita digitalização, o que a gente passou a entender como evangélico é essa galera aí. Principalmente os pentecostais, né? Pentecostal barra neopentecostal. Porque neopentecostal é um termo muito contencioso. Né? Existe um apartheid entre eles mesmos, né? Foi o que a gente aprendeu fazendo vídeo sobre isso. É que tem, né, todo o movimento pentecostal. E aí tem as igrejas pentecostais mais históricas. Tá lá, CCB,
Assembleia de Deus. E aí esses caras olham para essas igrejas mais novas, tipo a igreja lá do Pastor Mirim, que acontecem, tipo, coisas mais extravagantes, né? Digamos assim. Exato, sendo bem gentil. E eles falam, cara, não, isso é neopentecostal. Nosso movimento é legítimo, ele é ancorado na Bíblia, na razão, na tradição dos nossos elders. Mas isso aí é zoado, entendeu? Só que se eu tivesse que apontar quem tá crescendo de verdade no Brasil... Talvez sejam os caras mais zoados. Será, cara? Não sei, sabia? Talvez sim, cara. Eu não sei. Se eu tivesse que Porque olhar... os caras não zoados estão crescendo bastante também. Também, com certeza, pô. Não, mas eu acho que quem teve crescimento... É porque, por exemplo, o Pastor Mirim, ele não existiria 10 anos atrás. Não. Ele não existia, for a fact, né? Ele tinha 4 anos. Mas não tinha muito esse fenômeno, eu acho, do Pastor Mirim, sabe? Eu acho que isso é um negócio... Eu acho que a coisa tá meio que se fagocitando, sabe? Sim. Tá... Como eu falei, isso é uma teoria, tá? Talvez eu seja desrespeitoso com a sua religião se você é pentecostal. Mas, dado que a parada é meio que governada por livre iniciativa, óbvio, tem teologia também. Mas é meio que governada por livre iniciativa. Então, por exemplo, Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Dá um zoomzão aí. Pra quem não conhece o Rio, essa aqui é a Baía de Guanabara. Exato. E aí o município, a cidade do Rio que você conhece, Garota de Ipanema, Cristo Redentor, Pão de Açúcar. É tipo 5% disso. É isso aqui, mas, sim, é 5% disso, mas tá aqui dentro. E o pedaço aqui em cima é a Baixada, né? Então Nova Iguaçu, etc. Belfor Roxo, Auschwitz, Queimados, São João de Meriti. É uma terra boa, entendeu? Terra de gente digna. Aí, Japeri, mano. Japeri também, terra de... Mano. Não, total, cara. Eu vou falar da Baixada, entendeu? Aí o Rio é um município um pouco mais rico, né? Quer dizer, mais rico, bem mais rico. É porque é muito desigual também, né? Então... Sim. Eu acho que quando você faz a média... Tem uma das coisas que você não pode criticar o Rio perante o resto do Brasil é que não tem... É que o Rio não é rico. O Rio é rico. O Rio é uma cidade rica. É rico, se você faz a média, mas ele é muito desigual também. Então, tipo, na Zona Sul tem baixa presença de evangélicos. Na Barra. Zona Oeste é gigante. Zona Norte, gigante nas comunidades e tal. A Baixada Fluminense é tipo o Rio, só que sem a Zona Sul. É tipo o subúrbio do Rio, só que sem a Zona Sul. É mais pobre também, tá? Então aí você tem os piores IDHs do estado inteiro. Japeri é o pior DH. É um dos piores DHs. Né? Abandonado, né, mano? Largado. Elite, né? De Japeri abandonou a cidade pra vir pro Rio de Janeiro, né? Disney, cara. Disney. Nem existe elite em Japeri. Não existe mais. Um dos poucos adultos do PT nesse estado também, entendeu? É um lugar que forma petistas. Mas é tipo a região mais pobre do Brasil, entendeu? Do Rio. Do Rio, perdão. Onde é um lugar que tem a vocação industrial iminente. Enfim, quando a cidade autônoma da Guanabara for emancipada de novo, a Baixada vai ser contemplada com um forte investimento na área industrial. Mas voltando de verdade agora. Quando você vai na Baixada Fluminense, é comum que numa mesma rua você encontre 2 ou 3 igrejas. É muito comum, é absolutamente comum. É banal isso, na real. Livre iniciativa, cara. Uma é mais batista, outra é mais pentecostal tradicional. Cara, eu tô pensando, no caminho da minha casa até o metrô tem 2 igrejas evangélicas, cara. E você é um morador da Baixada, né? Então, você tá coadunando o meu ponto. Mas eu tô falando assim, cara, rola um tipo de competitividade. Eu sinto isso, eu vou fazer de novo um paralelo com Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu e academia também é por livre iniciativa, né? E aí, a Igreja Católica, qual dos grupos Grace? Não, a Igreja Católica não se comporta como uma academia de Jiu-Jitsu. Não, mas ela é tipo um McDonald's. McDonald's. Academia seria a Igreja Católica. É a Grace Humaitá. A família Grace é a Grace original, os luteranos são tipo a Carson Grace. Entendi. Não, cara, talvez seja a Grace... não, cara, eu não sei. A Grace Barra seria a mais mercenária de todos. Perdão aí se você treina. Eu não sei, eu não quero ofender ninguém. Os caras da Grace Barra vão te pegar, mano. Vem. Mas enfim, aí fica aquela coisa, tipo, quando tem muitas academias muito perto umas das outras, começa a ficar uma coisa meio escrota, né? Um negócio crônico, tipo, passar de faixa fica mais fácil, o valor da academia vai lá embaixo, tipo, rola uma competitividade que deturpa a ciência imortal do jiu-jitsu, entendeu? Então, o seu argumento basicamente é tipo, pra você virar um padre na Igreja Católica é muito difícil. Você tem que estudar por anos e anos. E você não ganha dinheiro, caralho. Exato, você não decide nada. Você não tem muito poder, você tá fazendo a coisa por serviço à causa. Enquanto nas igrejas evangélicas mais tradicionais, eu imagino que pra você virar pastor, não seja tão difícil quanto virar um padre da igreja, mas também não é a coisa mais fácil do mundo. Agora, numa rua que tem 5 igrejas diferentes, uma mais bizarra do que a outra, você vira pastor, tipo, meu irmão, tu chega lá,
dá 200 reais na mão do outro pastor, ele fala, meu grande amigo, somos pastores agora. É exatamente isso, pessoal. Eu tô falando, o padre, ele é um soldado. Manda em nada, ele não manda em nada, ele é um servo. Né? Se ele ascender na hierarquia da igreja, ele começa a mandar. Agora, cara, todo pastor neopentecostal, máximo respeito aí, calvinistas, luteranos, anglicanos até, que eventualmente assistem esse canal, mas o pastor neopenteco, ele é empresário, pô. Ele não é soldado, entendeu? Sim. Ele faz o que ele quer e ele toma decisões de negócios. É óbvio, no melhor cenário tem, tipo, e eu também não sou o cara que criminaliza o pentecostalismo no Brasil. Porque eu acho que grandes obras já foram feitas pelos neopentecostais até. Pessoas tiveram a vida reformada, saíram das drogas, casamentos foram salvos, crianças que foram encaminhadas pra escola e tantas outras coisas. Mas, obviamente, tem o lado do dark, da porra ser muito mercadológica. E aí começa a naturalmente produzir esse tipo de absurdo, sabe? Tipo o pastor mirim, uma coisa que não faz o menor sentido. Na raiz do movimento pentecostal lá nos Estados Unidos, tem a ver lá com reavivamento cristão e experiências místicas, né? Por exemplo, era muito comum que os caras fizessem snake charming, snake dancing, sabe? Faziam grandes exibições com cobras pelo corpo. Então sempre foi uma coisa meio de show off, entendeu? Sim. E eu não me assustaria se daqui a pouco tivesse coisa de cobra também. Pastor com cobra aqui. Será que já não tem, cara? Talvez tenha, entendeu? Eu não sei. Enfim, São Paulo também, capital, né? Mais católico, mais até do que Rio de Janeiro, era de se esperar. 50% da população ainda é católica, só 23% é evangélica. Cara, das capitais eu acho que nenhuma é mais evangélica, né? Talvez a mais evangélica seja o próprio Rio de Janeiro, que o delta entre a igreja católica e os evangélicos é de... O quê? Menos de 20%. Menos de né? 20%. Sei lá, vamos pegar uma aleatória aqui que seja fácil. Tem que pegar pro... Florianópolis tem uma diferença de 30%. Cara, olha Manaus ali. Porto Alegre. Porto Alegre, uma diferença de 40%. Vamos ver lá no norte, né? Vamos ver Brasília. O norte é a região mais evangélica do Brasil. Brasília tem 20%. Cara, puta, eu nem sei direito onde fica Manaus. Belém fica aqui perto, né? Fica na Foz. Né? Belém, mais de 20%. Puta, Manaus... Mas Belém é foda, né? Porque ela tem o Sírio... Cara, Manaus eu não... Manaus tá aqui, né? Caraca, talvez Manaus seja a primeira, né? Rio Branco talvez seja de maioria já, cara. Mas é foda, eu também não sei. Rio Branco... Pô, achei que você era o cara sinistro de geografia. Tá aqui. Ih, Rio Branco já é. Mas Rio Branco quase não é uma capital, né? Vamos ser sinceros. Cara, eu gosto, cara. Você não perde nenhuma chance de, tipo, cagar na cabeça. De cagar na cabeça. Não, a gente já falou, cara, como deveria ser o arranjo de estados do Brasil, sabe? Sim. O Acre deveria fazer parte do Amazonas, assim como o Roraima, tá ligado? Sim. E o Amapá deveria fazer parte do Pará, Rondônia, talvez do Mato Grosso ou do Amazonas também, não sei. Até hoje já tem um perfil mais próximo do Mato Grosso. Do Mato Grosso, né? Sim. Mas, cara, mas, assim, se você tivesse que apostar, pessoa... Pernambuco, vamos ver como é que é, cara. Pô, Pernambuco extremamente Recife, católico. Né? Deveria ser, né, cara? Mas aqui, você viu o interior, Recife, 47,27. Uma diferença de 20% também, né? Mas fala. Não, você acredita que vai crescer muito mais ainda? Cara, do fundo do coração, acho que não, cara. Acho que tá chegando no teto. Eu não sei, eu sinto que... Cara, sei lá, é porque é uma parada muito específica, cara. O movimento evangélico... Ele não é uma coisa com apelo tão amplo, sabe? Eu pessoalmente, nunca me senti nem um pouco atraído por nada da parada evangélica e eu nunca fui preconceituoso também, sabe? Então, tipo, tem muita gente que... Sei lá, eu me lembro, a gente era mais novo, assim, né? O cara, evangélico é uma merda, sei lá o quê. Eu nunca fui desse grupo, eu sempre defendi os evangélicos, tá ligado? Mas, caralho, mano. Porra, eu nunca seria evangélico, tá ligado? Mas jamais, assim, eu nunca me senti atraído pela parada, cara. Sabe? Tu é papista, né? Sou um papista. E, sei lá, eu sinto que boa parte da população também... Você vê, cara, quais são as regiões que a igreja evangélica tá crescendo no mundo? Não é no mundo inteiro que tá crescendo, entendeu? Não, só na América Latina. Na África, mano. Sabe? Um pouco na Coreia, mas eu sinto que... Seria interessante saber como é que é o protestantismo na Coreia, sabe? Porque na Coreia tem tanto protestante quanto católico, né? E os católicos coreanos são, tipo, ridiculamente conservadores, assim... E os protestantes são diferentes. Mas eu não sei, são fenômenos meio regionais, tem muito a ver com a população também. Cara, a gente passou aqui por algumas capitais, e você vê, cara, as capitais tipo São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, tem um percentual diferente desse delta entre evangélico e católico do que o Rio de Janeiro, as capitais do norte e Recife tem, porque são populações diferentes, sabe? E eu não sei, cara, eu sinto que
parte do que aconteceu também era que a Igreja Católica ficou... Cara, o século XX definitivamente não foi o século da Igreja Católica, sabe? Talvez tenha sido os piores da história da Igreja. Compete com o quê? O 16, assim, né? Porra, o primeiro e o segundo, assim, né? Não, mas esses séculos, eles foram ruins, mas eles foram bons, sabe? Tô falando de séculos genuinamente ruins, assim. Ah, tá, de revés? É. De revés. Só Talvez com só compete 16 com mesmo. 16, entendeu? E mesmo 16 a igreja tava indo muito bem no Novo Mundo, sabe? E, tipo... Talvez tenha sido delta positivo, na real. Pois é. E o século XX não, cara. O século XX, puta, as mudanças do mundo, cara, foram muito ruins. A Igreja Católica é uma instituição, tipo... Perdoem usar a palavra impopular, tá? Mas a Igreja Católica é uma instituição reacionária por excelência, assim, sabe? Ela não foi criada... E as tradições dela não foram feitas pro mundo onde você tem liberdade de crença, que você tem separação entre o Estado e a religião, esse tipo de coisa. Não, a Igreja Católica foi feita pra ser tipo um aparato do Estado, parte do Estado. É um ente político. É um ente político, sabe? Mas eu sinto que não é nem um ente político, é mais um ente público, sabe? Tipo, porque não é político propriamente dito, sabe? Idealmente ela não estaria fazendo maquinações de politicagem, sabe? Mas isso é um ente público, é um órgão governamental que governa junto com o poder político, sabe? E aí, cara, o século XX foi o século do fim desse tipo de instituição. E aí, aqui nesse artigo, eles falam qual era a porcentagem de católicos do Brasil no primeiro censo, que era de 1872. Era tipo 99,7%, sabe? É, porra. A Igreja Católica foi feita pra operar nesse tipo de... exatamente, aqui. No primeiro censo... pontuava 99,7. Sabe, a Igreja Católica foi meio que... Não é que ela foi feita, mas ela foi se moldando pra operar nesse tipo de cenário. E ela passou o século XX tentando se adaptar a como você funciona num mundo que é fundamentalmente protestante, sabe? Porque, tipo, a forma de governo do Brasil do século XX é uma cópia muito deturpada e bizarra do governo americano, que é o país mais protestante do mundo, assim, sabe? Então, tipo, puta, é muito difícil, cara. Mas não sei, eu sinto que... A gente já falou sobre o reavivamento católico e tal, mas talvez agora, passado esse período de turbulência, a Igreja Católica esteja conseguindo se recompor um pouco melhor, sabe? E aí... Porque o que eu fico pensando é... Cara, na década de 90, ou nos anos 2000, assim... Se você quisesse ter uma versão do cristianismo, eu sinto que... poucas pessoas se converteriam à Igreja Católica, sabe? Não sei, assim, eu sinto que se alguém quisesse uma versão mais viva do cristianismo, o nego ia virar protestante, sabe? Talvez os anos 90, os anos 2000 nem sejam os exemplos ideais, mas pensa mais antigo ainda, tipo na década de 70 e tal, sabe? Uhum. E aí as pessoas só viravam protestantes, assim, a grande população católica do Brasil naquela época, hoje ainda também, tá? Era muito mais por inércia do que por qualquer coisa. Tipo, pô, sua família era católica, você foi batizado, de vez em quando você vai na igreja, bem de vez em quando... Mas você, tipo, nunca se confessa, você não tem nenhum compromisso de, tipo, ir, porra, toda semana na igreja, ou pelo menos uma vez por mês. Mas, sei lá, você vai se casar na igreja. Quando alguém da sua família estiver morrendo, você vai chamar um padre pra dar unção dos enfermos, entendeu? Mas ficava meio nisso. E agora, não sei, cara, agora eu sinto que tem pessoas meio que se convertendo pra igreja católica mesmo, sabe? E aí, eu não acho que o Brasil vai eventualmente se tornar um país 100% evangélico, em parte por causa disso, sabe? Meio que tá voltando a ter a alternativa tradicional, sabe? Assim, as pessoas falam muito sobre reavivamento católico, e tem muita experiência anedótica com isso, né? Um tempo atrás eu ia na minha igreja, ela tava vazia, agora eu vou na minha igreja e ela tá cheia. E é muito complicado falar sobre isso, porque eu acho que pode estar até rolando uma coisa de qualidade, né? Eu acho que talvez as elites estejam reconhecendo a igreja católica, e isso é excelente, né? Isso é para a igreja católica, né? Ela ser reconhecida como parte integrante, né, da cultura, dos hábitos da sociedade, assim, e da elite brasileira. Mas eu sou reticente em bater esse martelo, sabe? Sim. Porque na prática eu conheço pouca gente que reverteu pra igreja católica. Na prática, das pessoas que eu conheço na minha vida. Muitas até superaram, tipo, um ateísmo muito arrogante que rolava ali nos anos 2010, 2015. Tipo, parou de ser legal você ser ateu. Mas eu não acho que muita gente passou a se envolver na igreja. Tanta gente certeza. assim. Mas eu acho que é uma tipo de coisa que demora muito tempo, sabe? Que é aquela história, cara... Por que tanto católico aí passa um cheiro muito forte de LARP, sabe? Porque, pô, mano...
sabe, esse tipo de coisa requer uma prática, sacou? Você não chega na igreja e imediatamente vira um bom cristão, sabe? E aí o cara tá chegando na parada, ele tá tentando, se esforçando e tal, e aí ele parece um larper, sabe? Fica uma coisa meio tosca mesmo. Eu acho que, primeiro, tem que ser mais comentado, tá? Como que tem muita gente que pratica a religião de uma forma performática, mas eu acho que essas pessoas estão com o coração meio que no lugar certo, sabe? Tipo, a galera tá se aproximando da coisa, mas eu acho que esse tipo de coisa demora mesmo, entendeu? Cara, eu não... Tipo, sei lá, quanto tempo o esquerdismo no Brasil não demorou pra meio que ser uma coisa majoritária? Demorou décadas, sabe? Eu acho que a qualidade tem que melhorar antes da quantidade. Tipo, os próprios evangélicos demoraram muito até começar a subir, sabe? Então... Aqui quando que na pesquisa, a gente viu que os evangélicos meio que chegam no Brasil, os evangélicos propriamente pentecostais dos Estados Unidos? Ah, cara, é lá atrás, acho que é nos anos 20, cara. Então, 20, anos mas depois 30. da guerra começa a chegar mais, sabe? Tem aqui, ó, o evangélico começa a contabilizar como protestante. Ah, não, mas aí tá falando de luterano. Não, cara, acho que os primeiros caras são aqueles 2 suecos, chegam lá no norte. Hoje em dia o norte é a região mais evangélica do Brasil e dizem, né... Tem um debate sobre isso que foi a primeira a ser acessada também por missionários. Mas outra coisa que eu acho que é uma tendência é, tipo, o crescimento de pessoas sem religião, né? Que essas pessoas sem religião, eu não acho tão óbvio que elas eventualmente vão virar evangélicas, entendeu? Não. As pessoas dizem que, na verdade, esse é o verdadeiro inimigo, né? De uma visão cristã, assim, do mundo, né? É que o ateísmo também tá crescendo. Você vê, ele tem um boomzão ali, né? Entre 90 e 2000. Entre os anos 80 e os anos 2000, né? Exato, né? E aí depois ele tem a manifestação dele no discurso mais científico e tal, isso fica muito popular na internet. Mas ele também deu uma arrefecida, né? Não cresce tanto. A parada é que a ideia do cara... O cara só vira evangélico se ele só reverte do catolicismo pra religião pentecostal, entendeu? Que é muito raro o cara passar de ser tipo um ateu declarado. É basicamente impossível. Só não acontece, entendeu? Então a igreja católica perde espaço pra esses 2 tipos de cara. Né? E aí o cara que vira ateu, ele voltar pro cristianismo é mais difícil. Agora, o cara que é pentecostal voltar a ser católico é mais razoável. A experiência que eu conheço, sendo um ortodoxo no Rio de Janeiro, conhecendo. Por exemplo, as pessoas falam sobre reavivamento ortodoxo nos Estados Unidos. É muito reportado, tem toda uma cena digital, mas numericamente não cresce ainda. Né? O delta, né, do tipo dos velhinhos morrendo, né, o abandono. Exato, a população que migrou da Rússia para os Estados Unidos, aí eles são ortodoxos, vão na igreja e tal. Exato, então essa galera ainda tá morrendo mesmo. E mesmo tendo um crescimento vertiginoso nos Estados Unidos, tipo, pico de interesse na parada, ainda não é o suficiente para aumentar o número de fiéis lá nos Estados Unidos. Porque é aquilo, cara, religião é uma coisa grassroots, é uma coisa profunda da terra. Então, é igual você... Mas você não concorda que qualidade é, tipo, bem mais importante que a quantidade? Eu acho que a qualidade precede a quantidade, né? Então a parada é feita por poucos bons antes dela ser feita por muitos ruins, né? E aí depois reverts back. Mas é isso, é porque, literalmente, o que atrai muitas pessoas é quando tem poucas pessoas fazendo uma forma muito boa. Você, caraca, a qualidade disso é incrível, isso é foda. Exato. Quero participar. Que é o que eu acho que tá rolando um interesse muito grande realmente em ortodoxia lá nos Estados Unidos. As pessoas que eu conheço são convertidas à ortodoxia no Brasil, a maior parte delas vem de berço evangélico. Então os caras se deparam com um estudo sobre patrística ou sobre história da igreja. Só que eles ainda têm um ranço anti-papa. Exato. Isso, e às vezes não, cara. Às vezes chega a conclusão que não, cara, é a mais histórica mesmo, entendeu? Porque eles debatem muito o arranjo político da igreja, né? Então, parece que quando dizem, né? Eu também não sou nenhum estudioso, né? Meu interesse foi por outros motivos, entendeu? Mas quando você vai a fundo, assim, nas correspondências dos caras quando eles estavam fundando as primeiras igrejas, parece que o take papista é mais controverso do que parece. E aí tem muito evangélico, a maior parte é evangélico, assim, a maioria esmagadora, na verdade, vem do berço evangélico e fala, não, cara, eu tô regredindo pra tradição, eu quero... a religião dos primeiros cristãos mesmo, é a mais correta. Sim. E eu acho que isso acontece em certa medida na igreja católica também. Pois é. Mas, cara, no take da qualidade versus quantidade é o seguinte. Isso aqui, esse gráfico, ele só mede a quantidade. Se você fosse ver as pessoas que são realmente praticantes, assim... Então, isso é um filtro de qualidade, depois eu vou propor outros, tá? Mas a pessoa que realmente é praticante, tá ligado? Você vai pelo menos uma vez por mês na igreja, sabe?
Porque muita gente é católico porque é aquilo, foi batizado, consta no documento que é pessoa católica, mas ela não é católica. O cara guarda a avó dele. O cara guarda a avó dele, exato. Mas o cara não é católico. Eu diria que, em termos de qualidade, cara, talvez o católico e o evangélico seja igual, sabe? Tem a mesma quantidade de pessoas praticantes católicos e evangélicos, basicamente, sabe? Eu imagino que deve ter algum percentual desses evangélicos aqui que não realmente pratica, sabe? Sim. Mas o percentual de evangélicos praticantes é muito maior do que o percentual de católicos praticantes, sabe? Tem muito mais católico que é só tipo, brother, sabe? Minha família é católica, mas porra, eu não sei muito dessas paradas, não tô nem aí. Cara, eu acho engraçado como os evangélicos conseguem ter representatividade política, sabe? Sim. Eu sinto que, não entrando nem no âmbito da fé, mas eles só estão mais organizados mesmo. O cara olha pra si mesmo e ele fala, aqui tem um evangélico, eu vou votar como evangélico. Enquanto o católico, ele tem todo tipo de afiliação. Mas é porque o católico, ele vai participar da política... Tipo, como que ele vai introduzir a identidade dele católica na política, tá ligado? Ele é a maioria, liderança... né? Não, e a liderança da igreja é de padres, sabe? Mas você acha que os padres, eles deviam estar concorrendo pra virar deputado, sabe? Não, isso seria absurdo. Não, porra, eles deveriam estar falando, esse é o cara pra votar, entendeu? Sim. Mas os evangélicos, via de regra, os próprios pastores se candidatam, né? Então, tipo, você vê um caso como o Crivella, que a gente mencionou recentemente no Rio de Janeiro. Porra, tantos outros. O governo inteiro do Bolsonaro era recheado era mais evangélico, muito mais evangélico do que católico. Exato. Mas é porque não tem contradição. E mesmo no caso evangélico, nem sempre é o pastor, entendeu? Uhum. Na verdade, por exemplo, o Crivella não é pastor. Ele foi missionário um tempo, mas ele é engenheiro. E depois ele virou cantor de igreja. Mas ele é evangélico. Ele é da mas galera. Ele não é pastor? Não, ele foi pastor também, cara, mas... Uhum. Sabe? E, sei lá, vários dos caras que... Mas o meu ponto é mais tipo... Beleza, na igreja evangélica você vai apontar meio que uma liderança, assim. Mas como que a igreja católica faria isso, sabe? Seria meio estranho, na minha opinião. Cara, eu não sei se ele estranho, não. Eu acho que é necessário, na real. Não, eu também acho que é necessário, mas... Mas você não concorda que seria meio esquisito, assim? Cara, eu tenho uma resposta feia pra isso, assim, mas é porque os movimentos de mobilização de massa da Igreja Católica, eles caíram no braço do PT. Sim. Nos anos 80. Então a Igreja Católica já orienta voto. Voto de caridade, de solidariedade, no PT via de regra. Pelo Nordeste, entendeu? Que é uma instituição eminentemente anticatólica. Exatamente. No fundo, né? Cheio de contradições. Mas aí na grande coalizão das coisas, você vê, o Nordeste é a região mais católica Tem esse do Brasil mapa aqui também. de percentual de católicos por município, você vê, cara, quais são as regiões mais católicas. Cara, o interior de Minas, né? Sul de Bem Minas, interessante, né? sul de Minas. O interior do sul aqui também, então sul de Santa Catarina, sul do Paraná e o norte do Rio Grande do Sul. É terra de missão também, né? E o interior do Nordeste fortíssimo também, né? Então, cara, interior do Pernambuco, Ceará, Piauí, Paraíba, Alagoas, Sergipe, tudo bem forte. E as regiões mais fracas são o norte inteiro, o Mato Grosso também. O litoral, curiosamente, né? Então, o litoral, desde um pouco ao norte aqui, desde a Bahia, basicamente, descendo até... Cara, sei lá, até Santa Catarina, o litoral, curiosamente, ele é bem menos católico, né? Pois é. E as regiões fortes evangélicas aponta mais pro norte, um pedaço do Rio de Janeiro, sul de São Paulo aqui. Eu achei essa parada do sul de São Paulo tão curiosa, sabia? Eu não fazia ideia dessa parada. Cara, honestamente, eu nem sei muito do que acontece por aí. Eu também nem cara. sei muito o que acontece por aí. Litoral Norte eu conheço um pouco. Tipo, Cananéia, Pariqueraçu, Registro, Sete Barras, Juquiá, Pilar do Sul. A gente já conheceu alguma pessoa dessa região? Se você... Não, a gente conheceu Cariri, um cara Eldorado. do Pontal do Paranaguá ali, que é... Pois é, se você mora nessa região, fala aí, what goes on, sabe? Paranaguá Porto, tem um porto. Caralho. A Curitiba é bem evangélica? Cara, não é. Vamos lá. É aí pertinho. Vamos achar Curitiba. É subindo um pouco aí. Sim, aqui. Não, tá vendo? Tem 30% pouco, de né? diferença. Caralho. Interessante. Cara, Mas eu também sinto que tá chegando... É porque assim, eu acho que tá rolando a distinção... Tem uma distinção clara de dois tipos de elite, sabe? No norte tem elite também. E tem uma elite que é evangélica. E a elite é evangélica, muito frequente. Né? E são mais esses caras ascendentes. Mas, hein, cara, assim. eu tenho minhas dúvidas. Tipo, essa elite, ela é uma elite verdadeira ou ela é uma elite meio que falsa, sabe? Porque a parada é... Cara, desculpa, mas... Esses caras que são corruptos do norte e do nordeste, que mandam no Brasil, eles são elite de fato, eles só existem por causa de um arranjo institucional bizarro.
que eles sugam uma quantidade de dinheiro ridícula do Sudeste, entendeu? Enquanto os empresários meio que do Sudeste e tal, não importa o que você fizesse de arranjo institucional, eles seriam algum tipo de elite. Não, entendeu? mas vamos colocar um cara tipo o Pablo Marçal, assim, então. Ele não é do norte. Ele Pablo é do Marçal centro. é elite de verdade. Ele é self-made, a parada. E ele é evangelicaço. E teve aquela porra daquele evento, cara. Mas sabe, mas esse cara, tipo, Hugo Mota, tipo, pô, Hugo Mota é uma... O mano deve ser católico, cara. Ele é paraibano. Então, como é que é o nome do outro? Alcolumbre. Alcolumbre. Alcolumbre era judeu. Sério mesmo? Alcolumbre, ele era um judeu Porra. sefardita. Mas vamos supor que esses caras do norte, tá ligado? Não, cara, tem os caras do Bolsonaro muito maluco aí de Manaus, eu já vi. Lembra que a gente tava cobrindo a eleição de Manaus, aí tinha um cara que nunca botava camisa social? Entendeu? Mas é isso. Não, Tipo, aquele desculpa, cara esse cara... penteca, entendeu? Então, mas esse cara, ele meio que é uma liderança, mas eu não chamo ele de uma elite, entendeu? Entendi. Os caras, tem muita gente do agro que é evangélica. Cara, Essa é a elite ascendente do Brasil. O gráfico... Não sei se o gráfico Não concorda. corrobora. Mais ou menos, Corrobora né? com sua Corrobora um tese. pouco, corrobora um pouco. Pessoa, porra. O que é o gráfico perto das vibes, mano? Não caia nessa, mano. Mas, enfim, tem uma elite ascendente meio do agronegócio. Mas eu não sei se os que é meio... ricaços do agro são evangélicos, sabia? Do fundo do coração. Tem vários perfis, né? Tipo, o agro já é um movimento... Tem um gradiente desde o old money, assim, tipo, especulando no Mato Grosso, até grileiro em Rondônia. Sim. Tá todo mundo ganhando dinheiro pra caralho. Isso é certo, entendeu? E aí eu não sei, eu acho que os caras mais dinheiro novo, assim, eles são bem evangélicos, cara. Tem até uma coisa meio de pentecostalismo de fronteira agrícola. Então, assim. e aí era o ponto que eu queria chegar, que era o outro filtro de qualidade, né? Tem um filtro de qualidade que é, beleza, quanto você liga de fato pra fé. Que aí faria com que esse número aqui de católicos diminuísse muito e o de evangélicos diminuísse menos. Uhum. Mas tem um nível de qualidade que é tipo, se você se organizar politicamente, sabe? Qual vai ser o poder da sua organização política? E a parada é, cara, bem ou mal, parece que o grupo religioso mais influente no Brasil hoje são os evangélicos, porque eles são os únicos que falam de religião. Mas... se você pegar aquilo que você estava falando, que é tipo, os católicos brasileiros na prática, tipo, o partido político deles é o PT, sabe? E a emissora é a Globo, é tipo... o grupo católico ainda é o grupo mais poderoso, sabe? Sim. E tipo, não tem nenhuma... no horizonte, não parece que vai mudar. Entendeu? Então, a reversão dos grupos católicos pra ligar pra fé... seria uma coisa que tem mais potencial, porque é uma elite mais genuína, entendeu? Uma elite mais institucional, tem mais tradições de administrar instituições de uma forma competente. Uma coalizão, né? Vou falar. Sabe? Em muitos sentidos, cara, tem uma similaridade entre religiões pentecostais e o Islã. Isso é um paralelo muito interessante de fazer, porque o Islã também ele é baseado em autoridade carismática local. E ele também prega uma vida de dissociação total do pecado, assim, agressiva e do mundo, sabe? Então, é porque hoje as sociedades islâmicas, elas já são 100% islâmicas, né? Mas nos meandros da coisa, eles têm muitas disputas, tem muito detalhe, assim, tem muita regionalidade, rivalidade local. E a Igreja Católica tem uma visão que é mais ocidental mesmo, assim, né? Sim. Aproxima a gente, é uma coalizão, é aquilo, tá dentro do PT... tá dentro da Globo, junto de várias coisas que ela não colabora. É diferente. É aquilo, eu acho que o evangelho tem destaque político porque é aquela metáfora do peixe, né? O peixe não percebe a água que ele tá mergulhado. Exato, é exatamente isso. O catolicismo, ele ainda é a água onde todos nós estamos mergulhados. Então, se você é evangélico, eu sou pentecostal, você ainda aparece, você se destaca, você se associa. A água ainda é uma água católica. Sabe, por exemplo, se você fizesse esse percentual aqui, evolução do perfil religioso dos funcionários públicos de alto escalão, qual você acha que seria a percentagem de católico de evangélico? Sem dúvida o de evangélico ia baixar. O Rio ia ser alto pra caralho. Católico. Sim, porque o evangélico é uma população menos elitizada, sabe? Sim. Uma pessoa, voltando a falar sobre essa metáfora de pureza, então, tipo, esse catolicismo o catolicismo no geral, assim, muito lato senso, ele encaixa na Globo, ele encaixa no PT, ele é a água que tá todo mundo mergulhado. Mas o reavivamento católico, ele tem uns aspectos meio puritanos. Total. Que é aquela porra de, não, eu quero ter uma vida absolutamente católica. E aí, nesse sentido, tipo, esse catolicismo... Mas eu acho que o nego vai abandonar isso, tá?
eu espero em Deus, porque eu acho muito broxante. Eu realmente não gosto de dizer a cruzadinha assim. Isso é ridículo. O nego vai abandonar escroto, isso, cara. Muito escroto. Nego larpeia dessa porra da internet, porque... Cara, desculpa, se você fala com qualquer padre, o padre vai ficar tipo, meu filho, tá tudo bem. Sabe? Até se você falar com um padre extremamente meio reaça, assim, ele não vai falar pra você fazer isso. Não, é tipo, é isso aí, filho, lute a sua cruzada online. Você nunca ouviu isso da boca de padre nenhum. Mas, tipo, mesmo esse reavivamento católico, ele é meio dissociado do mainline catolicismo. Ele é meio... Então, mas o mainline... Ele é meio... Mas o meu argumento é que Otavel... o mainline catolicismo, ele provavelmente vai acabar convergindo pra isso, né? Que é aquela parada, os padres estão ficando cada vez mais conservadores, sabe? Só vai nego que só vai pra igreja, só é meio mais conservador, sabe? Mas eu não sei, cara, quando tava tendo a parada do Frei Gilson, dele rezando o texto todo dia na quaresma e tal... Ele é um cara bem carismático, tá? Ele fala em língua. Sim, mas tinha pessoas mais elitizadas que eu conheço que tinham interesse na parada do Frei Gilson, sabe? Que eu sinto que talvez não tivessem tanto interesse assim na coisa evangélica. Não sei, cara. Entendeu? Ele é o cara que contraria a lógica, assim, né? É uma coisa maior. Mas ele definitivamente não tá dentro da esfera thread. Ele tá... Não, quer dizer, a esfera thread é... Esteticamente, pelo menos, né? Eu não tô contando com a esfera thread. A esfera thread é uma porra que vai acabar, pô. Posso ser sincero? Vai acabar. Sabe? Cara... Depois de 10 anos de você fazendo essa porra, você vai deixar de ser... Tipo, foi o que eu falei, cara. Nego não... E eu não me coloco como sendo eu o grande conhecedor da fé e tal. Não, mas é tipo... Você se converte à parada, aí você tá com um elan absurdo. E aí você tenta fazer... Não, eu vou tentar ser o melhor católico do mundo. Aí você vê quem que na internet fala mais sobre ser católico e tal. São os caras threads. Aí você vai ver estilo de vida, você vai fazer isso por algum tempo. Eventualmente você vai perceber que não é exatamente assim. Aí você vai abandonar o LARP thread e vai só virar tipo... Bom e velho católico. Católico normal. Cara, eu penso que é um pouco de excesso de energia da juventude também, né? Tipo, cara, se você não estiver jogando bola, você vai ficar brigando na internet. Aí você pode escolher político ou religião. Ou os dois, às vezes. Cara, uma coisa que eu acho muito ridículo, cara, é nego fica brigando, tipo, católicos e protestantes brigando na internet. Eu fico tipo, meu irmão é Cristo, sabe? Tipo, puta que pariu, cara. Por que, sabe? Eu gostei, cara. Tem um debate entre judeus e pastores. Foi muito foda, cara. Mas esse debate foi foda por outros motivos, assim. Eu não sei. O pessoal vai ficar muito chateado se eu der a minha verdadeira opinião sobre essa porra. Mas... Pô, Rabino do ídolo. Ídolo máximo. Ídolo máximo, assim. Ídolo máximo. Aí, cara, como eu tava pensando, assim, é meio tipo... Eu não sei, cara. Eu sinto que tem um risco. Mas qual é o risco, exatamente? Eu não sei. É porque a verdade sobre essa manchete é que ela é sensacionalista pra caralho. É que os evangélicos não desaceleraram. Eles aceleraram em termos, na margem. Tecnicamente, teoricamente. E a gente tá falando sobre, assim, o catolicismo ele vai precisar regredir pra um núcleo duro se ele quiser ter a capacidade de expansão. E aí, porra, as instituições que a gente tá falando do catolicismo tá ligado são tipo PT, que vai morrer. Sim, o PT vai. E a Globo, dependendo de quem vier depois, vai passar por anos difíceis. Sim. Sei lá, vai que acaba, entendeu? Eu não sei. Eu consigo imaginar a realidade paralela onde o Brasil segue o exemplo da Nicarágua e vira um país de maioria evangélica. É inimaginável, assim. Eu não acho que é porque provável. O Brasil é bem diferente da Nicarágua, sabe? Mas, cara, a parada é que não tem padrão, cara, naquele mapa. Não tem nenhum outro país que me dá a garantia... Cara, não sei, cara. Talvez se você abrisse por região, tivesse algum padrão um pouco mais evidente, entendeu? Porque é isso. O que tem nessa... Vamos lá. Vamos ser bem objetivo. Essas regiões são as regiões mais indígenas da América Central. São. A região mais indígena do Brasil é onde tem mais evangélicos. O Paraguai talvez seja mais indígena do que alguns desses países aí, pô. E ele é o mais católico. Sim, mas o Paraguai teve uma peculiaridade histórica muito específica, sabe? E tipo, os hispanos da América dos Estados Unidos, eles são mais evangélicos. É porque os Estados Unidos é o país protestante por excelência. Foi lá onde surgiu o movimento pentecostal. Porto Rico faz parte dos Estados Unidos. A República Dominicana, bem ou mal, quase faz parte também. Cara, sabe? Eu não explicaria por quantidade de indígena, não. Porque a Bolívia é um país indígena e é menos evangélico que o Brasil. Talvez seja uma questão de tempo até chegar na Bolívia, sabe? Porque a Bolívia é um país meio que mais atrasado. Quanto mais tempo, pô. Tem 100 anos já de evangélico na América Latina. Cara, não existe padrão extraível. Por exemplo, não existe padrão extraível daquele mapa. Mano, não, ali, sério, eu tô falando isso como um cara que já encarou aquele mapa por muito tempo, entendeu? Mas, por exemplo, hoje é 26 e pouco por cento de evangélico, em 2010 era 21%, nos anos 2000 era tipo 12%. A Bolívia tá quanto hoje em dia? 16%. Será que a Bolívia não tá tipo 20 anos atrasada com relação ao Brasil?
Termos de tendência mundial? Não sei. Cara, eu realmente... Assim, é porque o Brasil coloniza esses países também em termos de igreja evangélica. Por exemplo, a gente estava lá na Argentina agora, a maior parte das igrejas evangélicas eram de matriz brasileira. Pelo que eu entendo, em Portugal é a mesma coisa também, né? Então, na medida que tem neopentecostalismo, ele é uma coisa brasileira. Eu não sei, pessoal. Eu tô só pensando. Eu tô thinking out loud. Eu não acho que nem que esse é o cenário mais provável. Mas quem é católico... Anton, cara, a gente tem que lançar esse vídeo depois do vídeo do analfabetismo, sabe? Porque imagina se você separasse a religião por proficiência com a linguagem. Eu tô ligado. Sabe, é disso que eu tô falando, entendeu? Cara, mas, pessoa, digamos que tem duas elites no Brasil. Tem uma elite mais histórica, mais litorânea. Uhum. Vai em São Paulo também, beleza? Tem, tipo, uma nova elite. Cara, mas a parada... muito evangélica. E ela é menos escolarizada mesmo, não faz mal. Isso é preocupante, mano. Pra você administrar o Estado... É preocupante em matters of state, entendeu? Mas... Que é o que a gente tá falando. Não, que é o que eu tô falando. Então, eu não tô dizendo que não vai ser preocupante, entendeu? Mas eu também não tô dizendo que cada peça vai ser, entendeu? É tipo, tem judeu pra caralho no governo americano. Eles não são maioria. O católico pode assumir esse papel. No Japão, pelo que eu entendo, o católico é assim. Nos Estados Unidos é assim também, né? Tem pouco católico, os católicos mandam desproporcionalmente lá. Sistema judiciário, sim. Entendeu? Talvez fique uma porra meio assim. Mas não é como se... então, mas eu tô falando disso. Eu tô falando disso especificamente, sabe? Tá. É que eu acho que até que os evangélicos consigam virar a maioria da população... Uhum. Eu tenho dúvidas até que ponto o Brasil vai se tornar tipo, um país efetivamente governado por evangélicos, entendeu? Cara, absolutamente a cultura vai começar a mudar, sabe? Os valores vão começar a mudar. Já tá mudando, né? Tá mesmo. Eu acho que o próprio cara thread, ele já é meio evangélico, cara. Ele é meio protestante, mano. Ele é meio protestante. Eu falei, mano, você fez um move extremamente protestante em se converter aí. Na verdade não, mano. Na verdade eu fiz um move based de verdade. Todo mundo entendi. É mais protestante que eu, entendeu? Você é o cara mais based do mundo, é isso aí, mano. Não, mas, cara, o que eu considero protestante do cara que é thread é que ele meio que... Ele é o rompimento, entendeu? Ele não quer se misturar. Entendi. Eu acho que muito de ser... Eu sei, pessoal, eu tô me auto-incriminando, mas o cara que... O cara que é thread, ele meio que quer ficar... Ele quer ficar à parte. Essa que é a parada do protestante, entendeu? O católico, ele é tipo o todo, o uno, o universal. E o protestante é, não, você não, entendeu? Sim. E tudo que é assim... É porque eu não me considero... Eu não considero minha postura, por exemplo, porque eu não virei um maluco... Sai daqui, catolicismo, entendeu? Eu só me guiei pra outra tradição, porque eu achava que eu tinha mais coisa pra aprender ali. Sim. E pra viver ali. Mas o que me pega é que mesmo tudo que é você não é protestante, cara. Sim. É uma sociedade por isso de paneleiros. Eu não gosto da parada thread, eu acho cringe, mano. Mas o que eu tô falando do que é essencialmente católico, realmente católico, é tipo... Mano, é o seu Zé no cu do Ceará lá, cultuando mas o meu argumento é que nego thread uma hora ou outra vai deixar de ser isso, sabe? Vai deixar de ser thread. Cara, desculpa, mano, ninguém consegue ser thread. Ninguém consegue ser thread com tipo... Vamos lá, nego começa a ser thread com quantos anos? 12, né? Uhum. Movimento clássico de homens de 12 anos, virar thread. Aí o cara vai ser... Um pouquinho depois. Eu sei, tô de sacanagem. Mas o cara vai ser thread com 12 anos. Uhum. Com 20 anos ele ainda vai ser thread. Aí já vai ter virado based. Já. Exato. Based. A palavra tem que acabar, cara. Entendeu? Muito based. E aí com 30 anos o cara vai ser thread. Tipo, caralho, tu era thread com 12 anos, mano. Cara, a parada que dá... É porque vai mudando, né? Você consegue virar um thread com 30 anos. Eu não quero falar muito pra não fazer mais inimigos, sim. Você arruma um grupo de amigos e você só vive dentro desse grupo de amigos, entendeu? Tô pensando em quem poderia ser o cara, inimigo, né? O nome é em latim, cara. Entendeu? Entendi. Mas... Entendeu? E aí você continua thread. E aí você casa com a mulher e você mete 8 filhos. Isso é muito minoritário. Eu sei. Mas isso pra mim já é uma parada meio proto, já, entendeu? Eu acho também. Dependendo de como você faz. Eu nem acho que esses caras estão errados. Eles estão certos, na real. Só que essa coisa muito de não misturar é meio protestante, entendeu? E aí eu fico pensando até que ponto, cara, a cultura do... Porque, por exemplo, Virgínia. Virgínia é um fenômeno protestante.
Eu não sei explicar Virgínia como. não é uma parada protestante, cara. Você tá falando isso porque é uma parada de classe, mano. Você tá falando, Virgínia é um fenômeno das classes C e D. Só que aí você tá falando que é protestante porque protestante também é de C e D, cara. Eu discordo que a própria Virgínia é protestante. Isso é um fenômeno. Caralho. É muito desse ambiente. Hein, mano, você tá confundindo a parada da classe, mano. Que Pessoa, é o meu argumento. outro cara aí que você jamais falaria é Caio Coppola. Aham. É o quê? Ele é católico. Não é, cara. Ele é evangélico. Quando tu falou fake news, o Caio Coppola aparentemente é católico. Mas ele tem se comportado igual evangélico recentemente. Mas, cara, legendário. É isso, mano. Troca ele pelo primo rico. E não fala nada, pessoal, por favor. Eu sinto que você tá misturando a parada da classe, que é justamente o meu argumento, cara. Que é tipo, mano, evangélico... Várias coisas que você tá falando. Não, fulaninho é evangélico. É porque fulaninho, ele apela pra classe média ou média baixa, tá ligado? Cara... Não apela pra classe média alta ou pra quem é efetivamente rico. É porque, cara, eu tô tratando elite por dinheiro. Mas isso é a forma errada, pô. Sabe? Sim, pô. Na Índia, por 2000 anos foi mesmo. Mas você tá vivendo numa sociedade Eu tô falando de uma realidade mortal. Eu tô falando sobre o Cuzil, mano. Eu tô falando sobre o Brasil e o dia suave. Eu tô falando como how Brasil turns into Cuzil, entendeu? É porque... Cara, as pessoas estão com o Cleitinho, entendeu? O senador Cleitinho. O senador tremendo idiota. Mas é isso, sabe? O senador Cleitinho... Ele vai ser governador agora, pessoa. Porra. Eu não tô dizendo que daqui a 1000 anos o nome do Cleitinho vai estar na história. Mas a parada, cara, o negócio é o seguinte. O que é mais importante? Você ter a elite agora, mas uma elite bosta, ou você ter a verdadeira elite, tá ligado? Pessoa... Eu sei que no fim a gente vence. Eu só estou não, mas não é porque não é Brasil, nem a gente. É porque o nosso grupo... eu sou do lado do bem, mano. Eu vou vencer, sim. O nosso grupo, ele é tipo PT e a Globo, né? Sabe? Porra, cara, mas eu tô tentando te falar, mano. É um mundo... Se surgir uma alternativa a essas duas porras, não vai ser católico, cara. Vai ser o quê? O quê? O PT Por eliminação... Mas é aquilo, cara. É tipo... De novo, mano. A percentual de brasileiros alfabetizados. Outro exemplo. Família do Silvio Santos. Silvio Santos judeu, mas simpático ao catolicismo. Sim. Os filhos dele. São evangélicos? Mas o Silvio Santos é isso, cara. É um fenômeno de classe baixa, mano. Cara. Sabe? Silvio Santos é herói pra todas as classes. É mesmo. Quem é herói das elites no Brasil, você acha? Chico Buarque. Caetano Veloso canta música evangélica agora no show dele. Mano. Porra, eu vou ter que ir no cu do Leblon, lá no apartamento do Caetano Veloso, te convencer que a elite no Brasil tá passando um processo de ficar mais evangélica. Tá, porra. Não tem como. Cara, não sei, mano. Tenho minhas fortes dúvidas. Tipo, mas eu tenho minhas dúvidas até quando isso consegue se tornar uma maioria... Organizada. Nem organizada, cara. Você consegue se tornar uma maioria mesmo, entendeu? Competente. Eu não sei. Maioria na elite que é, tipo, capaz de governar um país, entendeu? Porque, tipo, pra botar em termos quantitativos, é aqueles 10% lá que tem proficiência com a linguagem, sabe? Tem a verdadeira proficiência com a linguagem. Porque, mano, é disso que eu tô falando. É tipo... tá mudando, cara. O senador Cleitinho. Será que o senador Cleitinho, ele consegue interpretar um texto? Não quero ser excessivamente escroto. Já sendo, entendeu? O cara é senador da República. O Romário também é, né? Tá ligado? O Romário consegue interpretar um texto. Consegue mesmo? Tu tem 1000 gols. Entendeu? É isso. Tu consegue interpretar um lance antes dele acontecer? Tá ligado? Eu só tenho igreja evangélica de Playboy já, cara. Aquela bola de neve, entendeu? Eu sei que eu acho essa porra whack. Cara, mas eu não consigo ignorar que está acontecendo, entendeu? Será que essa porra de bola de neve é de Playboy mesmo? Não, eu tô falando na moral, nunca fui, eu não sei. Caralho, a igreja é fundada por um surfista da Barra da Tijuca ou de Floripa, porra. Se isso não é de Playboy, caralho, é o quê? O Novos Caldas que é de Playboy, então, né? A igreja Bola de Neve, alto Playboys, a gente, muito. Só tem em bairro da Zona Sul do Rio, cara. Não tem a bola tem uma bola de neve na Tem Zona uma em Sul? Botafogo, tem uma no Leblon. Tem uma em Botafogo? Tem. No lugar que eu frequento bastante em Botafogo. Caralho. Na mesma rua, sim. Não sabia. Bruh. Entendeu? Tá rolando. Devagar, quando o assunto é elite, é mais lento. Mas vamos lá. Só pra concretizar a parada, mano. Eu queria ver a evolução desse perfil aqui no grupo de 10% de pessoas que têm proficiência com a linguagem. É isso que eu queria ver. Talvez esteja 1 pra 10 pro catolicismo. Talvez 9 pra 1 1, pra 4. 9. Exato. Mas qual você acha... Minha familiaridade com... Mas, tipo, qual você acha que seria o... Você acha que não existe um teto natural?
Tipo, se você tivesse que Maybe apontar não. um teto natural, você acha que seria quanto, assim? Cara, se continuar, se na próxima crescer 4, se mantiver, vamos dizer que vai ser uma diminuição linear. Vai crescer 4, depois vai crescer 2, depois vai crescer 1, né? Sim. Vai somar mais... Soma mais 8. Porra, vai bater um 34 aí, entendeu? E aí acabou pra sempre, pô. E aí você tá preso... Não, mas a parada é essa. Aí você tá preso com 34%, sendo que a maioria dessa população é a Não população sei, cara. mais, tipo... Cara, mais pobre, menos influência institucional. O capital humano não é o melhor capital humano do Brasil. Esse tipo de coisa que eu tô falando, entendeu? É isso que é a minha dúvida. Mas Não sei. eu compartilho da sua visão de que, tipo... Trouxe excelentes argumentos. E o que você tá... De real life, não é de teoria, não. Então, Real shit, mano. Eu concordo que o que você tá falando é uma possibilidade, sabe? Obrigado. Mas eu sinto que... É isso, cara. O grupo que realmente importa é, tipo, 10% da população que consegue ler e escrever. Esse é o grupo que importa. Cara, mas eu não sei se pra cultura é tão assim, cara. Caralho, pra cultura, tu não tem que saber ler e escrever? É porque as elites lá nos Estados Unidos, elas são muito diversas religiosamente. Sei lá, tem a preponderância de católicos e judeus na Suprema Corte dos Tem uma Estados Unidos. desproporção. Absoluta. Tá, na Suprema Mas Corte tudo bem. como isso drips down pra cultura, entendeu? Eu entendo que de alguma forma sim, só que eu também... Isso aí, vem outra crítica aí por debaixo, tá? Cara, eu acho que talvez a cultura esteja ficando menos elitista também, cara. O Instagram talvez tenha conseguido perverter a porra, cara. Essa combinação de igreja evangélica com Instagram, com democracia direta e universal. E... Cara, isso tá fazendo um caldeirão cultural, assim. Sim. Que é tipo, a Virgínia chega no Senado de uma forma... Virgínia, uma emissária do protestantismo no Brasil. Emissária das pessoas com baixa alfabetização. Cara, mas é isso. Talvez seja isso que vai acontecer mesmo, entendeu? Talvez vai ser... Mas você não concorda comigo que é Seria difícil um grupo pouco alfabetizado governar um país imenso igual o Brasil? Eu acho que gerir bem é difícil. Eu acho que chegar ao poder não é tão difícil. Cara, não sei, cara. Talvez chegar ao poder seja muito difícil. Que é aquela parada, tipo, quantas cagadas o Bolsonaro não fez por ele ser burro e por os aliados dele serem burros. E Cara, 7-1. E eu acho que isso é reversível também. Por exemplo, outras organizações protestantes conseguiram meio que superar isso. Ninguém olha pra um calvinista e fala, tá em um jumento, analfabeto. Absolutamente Pelo não. contrário, Os na calvinistas, verdade. tudo O bem. calvinista, ele tende a ser mais educado até Com do que o certeza. protestante. O Com católico médio, assim, Os calvinistas, eu diria. tudo bem. Mas o Brasil tá ficando calvinista, pô. Eu sei. Nenhum país é Mas, calvinista. sei lá, hoje em dia. mas é porque eu sinto que não são lições tão difíceis, entendeu? Tipo, Como assim? você aumentar a escolarização da tua galera não é... Eu sei que... sei lá. Não sei. Eu não A acho, gente eu não- viu que o número de 10% não tá subindo, né? Há muito tempo. não sei. Mas talvez pouco a pouco, entendeu? Talvez sim. o caldo cultural... Eu acho, cara. Eu acho que as coisas estão ficando mais protestantes, entendeu? Cara, shit is getting less Catholic, entendeu? Com certeza. Design minimalista é protestantismo, entendeu? Cara, você tá pegando tudo que é de classe média baixa, brother. Não, e cara, botando como protestante, Não, mano. cara, Design minimalista era uma parada de elite 15 anos atrás, cara. Se a gente estivesse falando em porra. 2010, você ia estar falando que, design minimalista é uma coisa eminentemente da velha elite católica Eu tô com global e Eu do tô, com PT. eu tô quase chegando à conclusão que eu sou povão, pessoa. Eu não sei o que a elite tá olhando hoje, pô. A não ser em termos de livrinho, eu não sei. O que esses caras estão vestindo? Onde eles vão comer? Eu não sei. Cara, eu acho que você tá entrando um pouco na parada do esquerdista da elite mística, sabe? Esse Cara, não é o verdadeiro lugar onde o rico Não, come. cara, mas a parada é... sabe? Você não concorda que minimalismo é uma parada que hoje em dia já tá, tipo... Já foi popularizado? Cara, eu acho que sim, mas eu não tenho certeza que ele vai ser superado, entendeu? É isso. Uma é moda mais sempre isso. é superada, cara. Alguma moda não foi superada em algum momento? Não, mas Ainda mais eu- essas coisas estéticas, assim, Não tipo... sei, porra. Eu ficou usando toga 2000 anos, porra. Às vezes eu vou ficar com a merda no apartamento feio pra caralho, cheio de LED por 2000 Vai, não anos. vai, pô. Entendeu? Sei lá. Entendeu? Não sei, a gente não tá se entendendo. Eu tô te entendendo, mano. Eu tô te entendendo também, pô. Então é isso, pô. Então tá se entendendo. Então é isso, cara, galera. Eu nem sei exatamente aonde a gente discorda sobre o que a gente discorda, porque você já falou que Não, o meu mas, cenário é possível. É isso, eu concordo. Seu cenário é possível. Então a gente concorda, porra! Mas eu acho que ele é menos provável do que você acha que ele é. Eu também. Cara, Juro. olha só. Eu também acho que ele é Se improvável. você tivesse que apostar em algum grupo pra continuar sendo, tipo... Eu votaria nos católicos, pô. Pronto, é isso. Não, Estamos de acordo? Cara, a gente literalmente concorda desde o princípio dessa porra, só que um tá tonto em o outro com exemplos, entendeu?
Basicamente isso, eu tava assim, tal pessoa é evangélica, aí você mas a verdadeira elite passa as férias em Aspen. Não, E aí a gente tá que a verdadeira elite desencontro. passa as férias em Aspen, mano. Eu nem sei onde é. Aspen. Não, mas é porque isso a parada da esquerda de tipo... Da elite mística, não, entendeu? Não, você não entende. A verdadeira elite não anda de jatinho. Exato, que a cozice de exato, que a cozice de falar assim, que... Não, cara, isso não é o verdadeiro lugar da elite, entendeu? Que o cara trata... Ele faz uma distinção muito brutal entre classe média e elite, entendeu? Sim. Que dá pra fazer, mas aí... Cara, verdadeira... Eu vou falar agora qual é a verdadeira elite. Cara, me deixa conhecer ela, mano. Deixa eu atingir a gnose. Cara, Lato senso é tipo quem ganha mais do que uns 15 mil reais no Brasil. Mas aí tu vai entrar num critério de dinheiro, cara. Cara, mas isso exclui... Mas tipo, se você tá ganhando isso... Mas depende da forma que você tá ganhando isso, entendeu? Se você tá ganhando isso igual a Virgínia, é diferente. Mas a Virgínia é uma exceção, sabe? Bro. Pessoal, digam quem vocês acham que tá mais certo nessa discussão. Boa. Esse foi o Novos Classes Show de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Entra no site www.novosclasses.com.br. Lá você pode apoiar o canal. A gente vai fazer um encontro no Rio de Janeiro, meados de julho. Então, pros membros, então você tem que ser membro pra participar. Assina pra participar. Uma reunião muito gostosa dos membros. Não é mesmo? Não. Muitos membros vão se unir. Vai ter choque de membros. Lá tem conteúdo extra gratuito também. Então, enfim, se você tiver quebrada, não puder pagar por enquanto, né? Você pode ir lá. É questão de tempo, amigo. Sim. Fora isso, nos siga no Twitter. Meu arroba é pessoal99. Meu é @novosclássicos. Eu roubei @pessoa. Muito obrigado.